O motivo principal de eu ter trazido esse tópico foi que eu vi uma reportagem que dizia que 44% dos eleitores iam tomar a decisão de quem ia votar na semana, alguns dias antes da eleição. 37% ia tomar a decisão na hora e 25% ia tomar no dia. Então, cara, quando eu vi essa reportagem, você imagine a conversão que você tem que ter nesses últimos tempos. Porque você tem quase que você tem 70% do eleitorado ou mais que vai ser agarrado, né? Que vai ser convencido ao voto na hora, ou no dia, ou perto do dia. Então, todas as campanhas é igual uma corrida de cavalo. O cavalo até pode sair na frente, mas a vitória é de quem cruza a linha de chegada. E o final é o mais importante. Então, quais estratégias essas campanhas poderiam usar? Então, eu comecei, obviamente, a campanha do medo, que é sempre, eles apelam para essa questão do medo, a questão de jogar o opositor numa posição de vilão, então sempre se acha um vilão para ter um contraponto sobre quem você está ajudando, quem é que está sendo o prejudicial, tá ligado? Certo. Várias outras estratégias de aproximação, de simplicidade e clareza é o principal, né? Então toda a campanha ela é bem simples e bem direta. Uma muito importante e muito interessante é a do Fernando Collor, que ele ia acabar com os marajás. Então o slogan dele é que ele ia acabar com os marajás. E aí ele usou isso. O que é o marajá? Cara, o marajá é o cara que sentava na cadeira. Eu trouxe até um vídeo que é dele explicando o que é um marajá, que é melhor da boca do cara do que da minha boca. E aí isso em 1989. Em 1989 a campanha dele foi que ele ia caçar os marajás. Porque a gente vinha de uma ditadura militar e a gente queria caçar os caras que ficavam. Então é aquele período de revolução. Então, em 1930 é uma depressão, então o cara ele apela para o nacionalismo. Eu trouxe até em épocas, que foi a primeira é a campanha de Getúlio Vargas, né? Então a estratégia que ele usou foi a imagem de pai dos pobres. E aí ele queria se conectar com a população, enfatizando que as reformas sociais e um governo mais próximo seria mais benéfico. E aí ele, a partir dessa estratégia, usou os rádios e os jornais para divulgar a mensagem dele, e ele venceu. Eu trouxe também o áudio, né, que era um jingle dele. Eu não sei se está certa essa informação, mas ele era da liderança liberal, e ele teve 40,40% dos votos, que na época eram 742 mil votos. Eu não sei se esse número está certo, eu não sei se eu trouxe... Não, deve. Dado. Bom, deve estar certo. Mas eu achei muito interessante, cara. Esse uso das estratégias de marketing baseado também no seu tempo. E aí quando você olha para trás, cara, você vê os cacuetes que acontecem de tempos em tempos, entendeu? Porque os ciclos, eles sempre se repetem. Quando você estuda o dinheiro, você vê os ciclos. E a felicidade humana, ela tá baseada se tem ou não tem. É aqui ou é aqui. E geralmente, quando tá embaixo, é usado outras estratégias. Porque o cara sabe qual é o viés psicológico que aquela população daquele lugar tá naquela situação. Indivíduos que usam muito bem isso, que até ficou famoso na campanha... Eu não sei em que campanha que foi aqui de algum, não sei de quem, foi o Steve Bannon. Steve Bannon era um dos chefes de campanha mais famosos, né? Não sei se ele ainda está trabalhando, se morreu, nem sei como é que tá. Mas... Nos Estados Unidos? Exato. E as estratégias que ele usa e que usou foram muito importantes para muitos caras virarem eleições. Cara que estava perdendo e etc. Teve uma nos Estados Unidos, se não me falha a memória, que era com o Richard Nixon. Acho que era com o Richard Nixon, depois você procura pra mim, só pra não falar bobagem. Ele tinha um problema com o suor, cara. E uma das estratégias do opositor dele, que
se não me falha a memória, era o JFK, eu não sei se eu tô falando errado, foi pedir pros caras desligarem o ar-condicionado que ele tava com frio, um negócio assim. E no meio do programa, no meio do debate, o cara tava suando. E aí um cara suando, você pensa que o cara, ele não tá conseguindo responder as perguntas, porque ele tá nervoso. Caraca. Então, essa questão do viés psicológico, ela já é muito antiga. Hoje a gente viu aí, na candidatura de São Paulo, os candidatos usarem isso. O cara usou isso de uma forma que desestabilizou emocionalmente quase que todos os caras que estavam lá. Se não foi todos. Inclusive os moderadores. Os moderadores lá, os repórteres, cara, passaram dobrado, velho. O cara falava um negócio, o outro falava... Eu falava X, o outro falava Y. Z. Falava a língua dos... Não sei de quem. P. É. Então, muito complicado de você conseguir algo... Como é que eu posso dizer? Extrair dali algo que não seja o do inflamador. Porque ele conseguiu inflamar. Então, inflamado, cara, não sai. É emocional, é difícil.